Beleza, então, vamos lá. Então, a aula de hoje ela é sobre o tema de carboidratos, tá? Na verdade, do ponto de vista bioquímico, a visão que se tem sobre essas moléculas. E como a gente tinha falado, né, desde a primeira aula, o objetivo central dessa disciplina é conhecer as biomoléculas com o objetivo de aprofundar o nosso conhecimento do ponto de vista da bioquímica, tá? Então, vamos lá. Como o tema de hoje é carboidrato, né? Os carboidratos também são biomoléculas, na verdade, são as biomoléculas mais abundantes da natureza, onde a gente tem várias nomenclaturas, né, que essas biomoléculas elas apresentam, né? Então, elas podem ser chamadas de carboidratos, hidratos de carbono, podem ser também chamadas de sacarídeos, né? Então, tem vários nomezinhos aí que são dados para esses compostos, né? Mas vamos para os dois mais assim, corriqueiramente utilizados, né? É hidrato de carbono ou carboidrato. Por que isso? Né? Porque é uma molécula que tem carbonos, né, circundados por moléculas de água, né? Então, daí por isso que é carboidratos, tá? Quando a gente for ver a estrutura, né, da molécula, vai ficar um pouco mais claro isso que eu estou falando aqui, né? São carbonos ligados a moléculas de, de água. E aí, na célula vegetal e animal, elas se apresentam de forma diferente, né? Então, na célula vegetal, eu tenho o amido e tenho a celulose. Na célula animal, eu encontro esses carboidratos na forma de glicogênio e glicose, tá? No caso da celulose, né, ela é um carboidrato que tem a função que a gente diria de uma função estrutural do glicogênio e da glicose, que são carboidratos energéticos, tá? E aí, de uma maneira geral também, todos os carboidratos, né, eles têm a sua nomenclatura, né, ou sua denominação, e a gente consegue identificar todas as substâncias terminadas em ose, tá? Então, temos a frutose, a celulose, a galactose, né, a glicose, tá bom? A celulose, beleza? E aí, pergunta, né, quais são as funções que essas moléculas desempenham, né? A mais conhecida, né, é a função da utilização dos carboidratos como fonte de energia, né? Vimos lá nas disciplinas iniciais do curso, né, as classificações dos nutrientes, né, e os carboidratos são colocados como nutrientes energéticos. Mas também os carboidratos eles podem ser armazenados, né, servirem como reserva de energia, né, através do glicogênio. A terceira função é a função de estruturar ou ser a sedimentação de outras estruturas, fazer parte de outras estruturas, né? A gente vai ver também mais à frente.
e também servir de matéria-prima para a biossíntese de outras moléculas, inclusive. Mas, mesmo tendo todas essas funções, que eu falei anteriormente, a principal delas é liberação de energia para o trabalho, é ser uma biomolécula energética, tá? E daí, por ela ser uma biomolécula tão importante do ponto de vista energético, ela é fonte de energia principalmente para dois tecidos no nosso corpo, é o cérebro e os músculos, tá? E daí elas se tornam essenciais para o funcionamento do coração e do nosso sistema nervoso, né? Então, muitas das vezes, né, quando a gente está em jejum ou está um bom período sem se alimentar, ou não consumir carboidrato, a gente logo sente os efeitos da ausência dessas substâncias no corpo, né? E aí, como músculo e cérebro são os tecidos alvo, né? Ou seja, são os tecidos que mais se beneficiam com a presença de carboidrato como fonte de energia, são os que mais sentem a falta, tá? Então, normalmente quando a gente está com baixa de carboidrato no organismo, a gente logo sente o quê? Dor de cabeça, moleza, fadiga, cansaço extremo, né? A nossa pressão ela tende a baixar, né? E aí uma série de situações acontece com o objetivo de minimizar essas. Então, todos esses efeitos, né, são sentidos na ausência dessas substâncias, né, geradas tanto por cérebro e músculo. Quando a gente pensa na questão da divisão, né, da classificação dessas substâncias, né, a gente tem duas classes, né, os carboidratos digeríveis e os não digeríveis, né, do ponto de vista da digestibilidade, ou seja, quando eu estou metabolizando e quebrando, o organismo humano consegue metabolizar e quebrar bem os digeríveis. Os não digeríveis, eles servem a outros propósitos, tá? Dentre os digeríveis, né, temos os açúcares, né? Sacarose, o açúcar das frutas, do mel, geleia, refrigerante, leite, que são os ditos carboidratos simples. E do lado de cá, nós temos o amido, né, que é chamado de um carboidrato complexo, né, onde eu tenho os cereais, as batatas, as raízes e outros vegetais aí. Dentro dos não digeríveis, né, temos uma outra classificação onde eles são denominados como fibras alimentares, ou seja, carboidratos que não são quebrados, mas são essenciais para o funcionamento do nosso organismo, tá? E aí essas fibras alimentares, né, que vamos ver daqui a pouco, elas podem ser insolúveis ou solúveis, né? Dentro das insolúveis eu tenho a celulose e a hemicelulose, a pectina, gomas e as mucilagens. Ainda dentro quando a gente fala da classificação, eles também são classificados de acordo com a sua ligação entre eles, né? Ou seja, quando eu junto vários carboidratos, e daí essa união dos variados carboidratos é que
certa forma, a gente consegue identificá-los, tá? E aí, a classificação desses carboidratos está ligada, na verdade, ao número de monômeros, ou seja, de moléculas que os formam, os identificam, tá? E daí a gente tem o primeiro grupo, né, dentro dessa classificação, que são os monossacarídeos, ou seja, os monossacarídeos são formados por uma única molécula de carboidrato, né? Então, se eu tenho um único carboidrato, eu tenho um monossacarídeo, tá? E aí, cada monossacarídeo, ele é classificado de acordo com o seu número de carbonos, sendo que os de maior importância nutricional e biológico são os de 5 e 6 carbonos, né? Que são as chamadas pentoses e hexoses, tá? E aí a gente vai ver agora quais são elas, né? Então, eu tenho monossacarídeo, uma única molécula de carboidrato, e eu tenho aqui essas ditas hexoses e pentoses, né? Então, dentro das pentoses, né, que são carboidratos com 5 carbonos, o único carboidrato com 5 carbonos, eu tenho a ribose e a desoxirribose, né, que tem um papel estrutural tanto na formação do RNA, como a gente já viu, e na desoxirribose na estrutura do DNA, tá? Já as exoses, elas têm um papel essencial na geração de energia, né? Que é a glicose, que é a frutose, que é a galactose, né? Então, aqui são todos carboidratos formados por uma única molécula, tá bom? Então, aqui a gente tem uma, dois exemplos de pentose, né? Ou seja, carboidratos formados por 5 carbonos. Então, cada curvinha aqui dessa tem um carbono, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá? E lembra que eu falei que todos os carboidratos eles têm esse nome, né? Porque é uma molécula de carbono aqui, né? Rodeada por o quê? Por uma molécula de água, né? Então, é o H2O. H2O. HHO, tá bom? E daí a gente tem, dentro dessa estrutura, né, a formação de várias moléculas de carbono ligadas aí ao longo dela por águas, tá? E como a gente já viu lá na aula que a gente falou sobre metabolismo de DNA e RNA, né, as pentoses, elas formam a estrutura do DNA, né? O DNA ele é formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, ou seja, fosfato, no caso do DNA, a ribose e uma dessas bases aqui. O RNA, a mesma coisa, fosfato, a ribose, a pentose, que é uma ribose, e as bases nitrogenadas, tá? No caso aqui, a gente tem o exemplo, né, de uma exose, né, na sua estrutura aromática ou linear, e na sua forma, cíclica, né? E na sua forma linear, tá? Então, reforçando mais uma vez o que eu venho falando até então, ó. Carbono ligado à água, HHO, né? HHO, H2O, tá? Então, se vocês olharem toda a molécula aqui, vai ter um carbono ligado a hidrogênio e um OH. Então, a gente tem aí também os disacarídeos, né, que são carboidratos formados por duas moléculas de carboidrato,
tá bom? Então, essas duas moléculas, quando se ligam, elas formam um disacarídeo. O mais famoso disacarídeo que temos, né, é a sacarose, né, que é um disacarídeo formado por um resíduo de glicose mais frutose, tá? Temos outros também, por exemplo, a lactose também é um disacarídeo formado por dois carboidratos, né? Que são eles, a glicose e a galactose, né? Que é o açúcar do leite. Também tem a maltose, né? Que é a que forma o malte, né? O famoso malte lá da cerveja. Ele é formado por duas moléculas de glicose, a gente encontra ele lá nos cereais, tá bom? E daí, esses carboidratos, né, como eu falei, eles também são chamados de glicosídeos, né? E aí, a partir dessas ligações, né, que esses glicosídeos formam, a gente tem a formação das chamadas ligações glicosídicas, né, que são ligações entre os carboidratos, né? Na aula de proteína que a gente teve na semana passada, a gente falou sobre proteínas e as ligações que elas formam, né? Então, no caso das proteínas, elas formam aí um tipo de ligação que a gente chama de ligação peptídica, né? São ligações entre os aminoácidos. E aqui, só para ilustrar o que eu falei, né? Então, a maltose dos glicoses a gente encontra no cereal, a sacarose é glicose mais frutose, e a gente encontra uma glicose mais frutose, a gente encontra na cana, né, e nos açúcares em geral refinados. A sacarose a gente encontra, a lactose a gente encontra aí um resíduo de glicose mais lactose que formam leite. Daí temos também a formação dessas estruturas, né, desses disacarídeos. Eu tenho aqui uma unidade de carboidrato que a gente chama de monossacarídeo e aqui a outra. Então, quando eu junto as duas, eu dou formação a um disacarídeo, tá? Parece ser estranho aí à primeira vista, né? Mas aqui é uma unidade de carboidrato, aqui é a outra. Então, quando eu junto, eu formo uma ligação glicosídica, que é essa aqui, tá? Então, aqui eu tenho duas unidades de glicose, mais glicose, então eu vou formar uma maltose. E aí, sempre que eu ligo ou junto, eu sempre perco água, e quando eu hidroliso, né, que é uma reação de quebra, eu estou incorporando uma molécula de água, né? Então, em todas as aulas, eu sempre reforço a presença da água em todas as reações que as biomoléculas realizam. Então, aqui eu tenho também uma ligação glicosídica entre uma molécula de glicose e uma de frutose. Daí eu tenho a formação de um novo carboidrato, na verdade, um disacarídeo, que a gente chama de sacarose, tá? Além da sacarose, a gente tem a maltose também, né? Que é um disacarídeo formado por glicose mais glicose. Então, maltose. No caso da lactose, né? Eu tenho um disacarídeo formado por uma molécula de galactose mais uma de glicose, tá? E aí a gente, quando pensa nos carboidratos,
esses mais simples, né, os monossacarídeos, os disacarídeos, a gente pensa logo numa propriedade que é intrínseca a eles, né, que é uma propriedade que a gente chama de edulcorante, né, função edulcorante, que é de dar sabor doce aos alimentos, né? Então, todos os alimentos que contenham resíduos de monossacarídeos e disacarídeos vão ser adocicados, ou seja, vão ter esse sabor doce, tá? E aí essa doçura, né, esse sabor doce que os alimentos têm dados pelos carboidratos, eles servem a essa função que a gente chama de edulcorante, né, que são, na verdade, influenciadas por algumas características, né? Então, a primeira deles é o sinergismo, né? Que é quando eu junto dois açúcares e esses açúcares eles reforçam esse poder adoçante um do outro. Então, um exemplo que eu sempre gosto de dar é naquelas situações que, por exemplo, eu estou tomando um achocolatado, né? Eu misturo o achocolatado no leite, né? Então, se eu perceber, o leite ele já tem um docinho que é característico dele, né? Aí eu junto o açúcar do achocolatado, fica um pouco mais doce, né? E aí tem gente que, quando faz o achocolatado, além de colocar leite e achocolatado, ainda coloca açúcar, né? E ainda fica ainda mais doce, né? Ou seja, quando eu misturo açúcares de característica diferente, um reforça o doce do outro e essa mistura ela fica uma mistura bastante doce, tá? Grande parte também dos adoçantes, eles são misturas também entre duas substâncias que conferem sabor doce aos alimentos, tá bom? Outra coisa é a concentração, claro, né? Quanto mais açúcar eu tiver, mais doce vai ficar essa, esse alimento, esse meio, tá? O terceiro é a forma do açúcar, né? Quanto, quando a gente pensa no açúcar mais cristalino, né? Quando a gente pensa no açúcar que está em solução, a nossa sensação de doce é diferente, né? Então, normalmente, quando a gente quando o açúcar está na sua forma mais cristalina, ele normalmente apresenta um poder de adocicar maior, tá? Por último, a temperatura, né? A temperatura ela tende a diminuir a doçura, a gente chama de relativa, mas aumenta a absoluta. Ou seja, por exemplo, quando a gente está fazendo um doce, né? E aí a gente vai provar o doce quente, né? A gente não vai perceber tanto o doce lá daquela calda, daquela preparação. Mas depois que resfria, né? É que a gente começa a perceber que aquela calda do início, ela tem um sabor doce totalmente diferente da final, tá? Então, essa é a ação da temperatura dos carboidratos, no poder de adocicar. Outra função bem interessante que os carboidratos têm é de realizar a fermentação alcoólica, né? Que é uma molécula de carboidrato, no caso a sacarose, para transformar o quê? Em álcool, né? Que é o etanol, né? Então, várias bactérias, né? Vários micro-organismos têm essa capacidade de realizar esse tipo de fermentação alcoólica, tá? Hoje se fala muito de álcool, não só do ponto de vista de bebidas, né, alcoólicas, né, mas
o álcool gel nunca foi tão necessário para a nossa vida nesse momento, né? Então, graças a essas reações feitas pelos carboidratos que se transformam em álcool, tá? Então, eu pego uma molécula de sacarose, quebro ela, e daí eu transformo essas moléculas em álcool. Só para reforçar a questão dos adoçantes, né? Os adoçantes de característica comercial, né? Então, eles são classificados em dois grupos, né? Os artificiais ou sintéticos ou os naturais, tá? Então, vou falar dos sintéticos primeiro, né? Então, tem a sacarina e o ciclamato, que normalmente andam juntos, né? No mesmo adoçante. Tem o aspartame, né? Que é um outro adoçante artificial. Além desses, né, a gente tem os adoçantes ditos naturais, ou seja, que a gente encontra facilmente na natureza, eles estão disponíveis aí. Né? Tem a estévia, o sorbitol e o xilitol. Né? A estévia, acho que vocês todos conhecem, né? Já devem ter ouvido falar. O sorbitol e o xilitol, normalmente, eles são encontrados em produtos industrializados diet, né? Por exemplo, o Trident, essas gomas de mascar diet, algumas balas, alguns doces, eles têm na sua composição o sorbitol e o xilitol. Eles são bastante estáveis em preparações, né? E não conferem um sabor residual muito grande comparados aos outros adoçantes. E aí, é, só antes da gente seguir para os polissacarídeos, alguns autores eles ainda classificam os carboidratos como oligosacarídeos, né? Que são carboidratos que podem apresentar uma estrutura ou serem estruturados entre 2 e 10 unidades, ou seja, né, 10 carboidratos ligados formam um oligosacarídeo, tá? Só que na referência que eu estou utilizando, trata dos monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, tá? E aí esses polissacarídeos, né, são moléculas mais complexas, né, de carboidratos, né? Eles formam mais de 2 moléculas de monossacarídeo, ou seja, passou de 2 é polissacarídeo por essa referência, né? Então, se eu tenho aí, por exemplo, várias ligações de glicose, né? Muitas glicoses ligadas entre si, eu tenho a formação de uma molécula que a gente chama de amido, né? E aí, quando eu quebro, eu tenho a perda de água e os vários carboidratos, as várias glicoses juntos, tá? E aí a gente observa que na atualidade a gente tem consumido muito açúcar refinado, né? O tal do açúcar de adição, né? E aí muitos alimentos, né? Eles só contribuem para a energia, né? Eles são basicamente formados por moléculas que têm a função de gerar energia para o nosso corpo, né? Esses alimentos, né, que só contribuem com carboidrato refinado e contribuem somente para a energia, eles são normalmente chamados de calorias vazias, ou seja, só nos fazem engordar ou ganhar peso ou acumular gordura a troco de nada, ou seja, não tem nenhum outro nutriente importante ali, né? Então a gente pode colocar
nesse bolo aí os refrigerantes, né? As guloseimas, os doces, né? Preparações que não conferem tantos nutrientes aí para a dieta. E daí, quando a gente pensa no amido, né? A gente pensa logo nessa querida aqui, né? Que é a maisena, né? E aí, muitas das vezes, a gente nem fala o nome correto, né? Que é amido de milho, a gente passa a usar o nome comercial, né? Que é a maisena. Mas a maisena nada mais é do que o amido, né? Que são várias moléculas de glicose ligadas, né? Então, tenho aqui, ó, glicose, 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 tá? Só que o amido, ele, como eu falei, é um carboidrato que ele é chamado de carboidrato complexo, ou seja, ele é muito grande e ele tem várias ligações diferentes, né? Então, ele é formado por duas outras moléculas, né? Que é a amilopectina, que é a parte ramificada, e a amilose, que é a parte linear, tá? Então, é retinha amilose, ramificada, amilopectina. E daí, quando a gente pensa em polissacarídeos, né? A gente tem aí vários sacarídeos bastante conhecidos, né? Então, temos aí, que a gente já havia apresentado inicialmente, o glicogênio, né? Que a gente encontra como reserva de carboidratos dos, dos animais, né? E de fungos. A gente já falou do amido, né? Que é a reserva energética de vegetais. A gente também já falou da celulose, né? Que desempenha um papel estrutural, né? Formando a parede celular de vegetais. Outros, né, que a gente não havia comentado anteriormente, né? É a quitina, né? Que é essencialmente desempenha um papel estrutural, né? No exoesqueleto, né? De artrópodes, né? Ou seja, né? Aqueles animais que a gente chama de crustáceos, né? E tem o ácido hialurônico, né? Que acredito que vocês já devam ter ouvido falar deles, né? Porque o ácido hialurônico é muito utilizado pela indústria da beleza, né? Da estética, com o objetivo, né? De melhorar a característica da pele, né? Até por conta de ser um carboidrato de característica estrutural, né? Então, ela tem um benefício, né? De fazer um arcabouço aí da pele também, quando bem absorvida, né? Então, o amido, né? Como eu falei, né? É esse carboidrato armazenado pelas plantas, né? E muito utilizado no processo industrial por algumas características que ele tem, né? Então, eu tenho a amilopectina, que é a cadeia ramificada, e a amilose, tá bom? E aí, para quebrar esses carboidratos, eu preciso das ditas enzimas, né, que a gente viu na semana passada também, e elas desempenham um papel importante na quebra, ou seja, melhor dizendo, na aceleração de algumas reações, né? Então, naturalmente, bioquimicamente falando, né, essas reações de quebra e degradação de carboidrato, de lipídio, né, eu preciso de uma enzima fazendo esse papel, tá? E aí eu preciso de uma enzima, por exemplo, no caso do amido, de uma enzima chamada amilase, né? Que são enzimas que quebram ou hidrolisam o amido, né? E aí o produto resultante da quebra desse amido, a gente chama de destrinas, né? Que são produtos da quebra parcial
do amido, né? Então, eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar das maltodestrinas, né? Que são o quê? Produtos da quebra parcial do amido que contém maltose no seu resíduo, né? E aí o corpo, porque ela é bem maltodestrinas ou as destrinas, né? Porque elas não são tão complexas quanto o amido, que demoram muito para serem quebradas. Elas não são tão simples quanto a maltose e nem tão elementares quanto a glicose, né? Então, para as pessoas que fazem exercício físico, né, que fazem academia, né, consumir maltodestrina é bom por isso, né? Porque então, elas liberam essa carga de glicose de forma bastante lenta e gradual, tá? E aí eu consigo manter o meu exercício por mais tempo. E daí a gente passa, né, para a propriedade do amido, né? A principal, as principais características que o amido tem, né, é a capacidade que ele tem de realizar esse processo que a gente chama de gelatinização, né? Essencialmente, o amido ele é uma molécula que não se mistura bem à água, né? Porém, quando a gente aumenta a temperatura, quando a gente começa a aumentar a vibração, né, através da força mecânica, né, a gente consegue romper essas ligações intermoleculares, formando um tipo de ligação que a gente chama de ponte de hidrogênio com a água, né? Então, formando os ditos géis, né? Que, que tem a capacidade, né, de espessar preparações, de dar mais umidade, de estabilizar ou de engrossar, né, algumas preparações, né? Então, quem nunca percebeu que, sei lá, o molho estava muito líquido, ou de repente uma preparação não estava tão boa e acrescentou amido, né, para dar uma espessada, uma engrossada, né, uma consistência melhor, né? Então, conta dessa capacidade que o amido tem de formar esses compostos gelatinosos. A gente observa também, né, que tem vários tipos de amido, né? Não existe somente o amido de milho, né? Tem o amido do arroz, da araruta, fécula de batata, polvilho, né? O sagu da tapioca, né? E cada um deles tem uma característica de se gelatinizar de forma diferente, né? E daí, quando a gente inclui todos esses amidos aos processos industriais, né, a gente tem produtos com mais diversas possíveis, né? A gente usa na confeitaria, na panificação, na fabricação de geleias, gelatinas e iogurte, né, de alimentos desidratados, na preparação de patês, de pudins, né, e uma vasta gama de alimentos aí. E agora vamos falar da gelatinização. Só que antes de falar do passo 1, passo 2 e passo 3, né, eu queria antes trazer um exemplo, né, como essa gelatinização ela acontece na prática ou na nossa casa ou no nosso dia a dia, né? Então vamos pensar assim, eu quero fazer um mingau, né? Mingau de, sei lá, de fubá ou de maisena. Vamos falar que a gente vai fazer um mingau de amido de milho, né? Que é a famosa maisena. Quando a gente coloca lá a farinha, a gente não pode colocar diretamente na água quente, né? Senão
começa a empelotar, né? Por quê? Porque o amido, ele não é solúvel, ele não interage bem com as moléculas de água, né? Então, com a alta temperatura, vai tender a formar aqueles grumos, aqueles bolos, né? E aí, o que a gente precisa fazer antes é o quê? Dissolver esse amido em água fria, né? Para posterior acréscimo em água de alta temperatura, né? Só que quando a gente mistura a água, a gente observa, né, que essa água ela começa a apresentar uma turbidez, ou seja, ela não fica tão cristalina, né? Ela começa a ficar mais clara. E, na verdade, quando a gente coloca o amido e começa a mexer, essas moléculas elas começam a se ligar à água pelo poder, né, mecânico, né? E aí elas começam a se soltar uma das outras, né? Começa a soltar e absorver água, soltar e absorver água. E a gente observa que essa absorção de água, ela acontece a partir do momento que essa água fica um pouco mais clarinha. E aí a gente vai lá e dá continuidade à segunda etapa, que é quando a gente coloca esse amido para aquecer, né? À medida que ele vai aquecendo, né, que ele vai se soltando cada vez mais, né, a gente observa que ele vai ficando mais cremoso, né, mais espesso, né, mais grosso, né, à medida que eu vou cozinhando aquele grânulo, né, que é liberando justamente essas reações, essas pontes de hidrogênio, né. E daí, ao final, né, a gente tem lá o nosso dito mingau, tá? E é bastante viscoso, tá bom? Então vamos ver aqui do ponto de vista da gelatinização, né? Então, o que é a gelatinização, né? É a quebra das pontes de hidrogênio através da ação do calor e de agentes químicos, né? Então, a gente falou especificamente aqui da ação do calor, né? Então, na fase 1, né, o grânulo é aquecido, entumecido levemente e o efeito é reversível e a viscosidade praticamente não se altera, né? Então, a gente observa lá que quando a gente colocou a água, né, ele começou a se soltar, ficou translúcido, mas não alterou. Fase 2, o grânulo entumece, aumentando várias vezes o seu tamanho, a viscosidade aumenta rapidamente e ocorre ainda nessa fase a perda da birifringência, né, do grânulo do amido, ou seja, né, ele começa a se desestruturar a ponto, né, da gente não identificar mais a molécula. Na terceira fase, com o aumento da temperatura, o grânulo perde por completo sua forma para se transformar num hidrogel, ou seja, nessa, nessa substância, né, gelatinosa. Porém, tem uma outra característica que o amido tem, né, que é quando a gente fala que o amido fez uma retrogradação, ou seja, ele voltou, na verdade, ele tentou voltar à sua característica inicial, né? Então, vamos pensar assim, terminei de fazer o mingau, essa temperatura abaixou, certo? E aí, esse mingau, à medida que a temperatura vai abaixando, ele vai ficando sólido, não acontece assim na nossa casa, né? Ele vai se solidificando. Ele era um pouco líquido e cremoso inicialmente, mas à medida que a temperatura foi abaixando, ele ficou grosso, né? Ficou rígido, né? Porque, na verdade, essa característica que o amido tem de tentar voltar à sua característica inicial, né? Que é de união, que é de juntar essas moléculas novamente, né? Que é o processo que a gente chama de cristalização das moléculas do amido, né? E aí acontece justamente pela tendência, né, de formar novamente essas pontes de hidrogênio. Beleza, gente? Então, ficou claro sobre o papel
dos carboidratos, né, de uma forma simples, né, e não tão complicada, né, quanto vocês de repente imaginaram, né? Então, basicamente, o que vocês precisam saber sobre os carboidratos, né, são as características, as classificações e as funções que eles têm, tá? Quando a gente for para a parte, né, de metabolismo energético, né, a gente vai falar um pouco mais sobre outras funções de desempenho e outras vias, né, que eles são capazes, outras reações que eles são capazes de realizar. Mas, basicamente, o que eu queria transmitir nessa aula de hoje, quando a gente falou de carboidrato, né, são essas características que eles têm de ser essa molécula, né, que gera energia, que dá sabor doce, né, que é capaz de realizar reações das mais variadas possíveis, né, no caso da gelatinização, né, a fermentação alcoólica, tá bom? E, e de se estruturar de forma que o nosso corpo ele possa estar utilizando, beleza? E aí, vou parar aqui rapidinho a gravação